Fala pessoal, venho trazer uma novidade para vocês. Aliás, não é tão novidade porque nos últimos dias a gente acabou postando aí algumas coisas em relação a esse novo projeto, a esse novo negócio e claro, algumas pessoas já começaram a nos indagar ali, a nos questionar do que se tratava. Então não é tão novidade assim. Novidade eu diria um vídeo oficial com a devida apresentação, vamos dizer dessa forma. Antes eu quero contar um pouco da necessidade, do porquê, né? Em que momento nós identificamos essa necessidade de poder criar esse novo projeto. Como vocês sabem, a D4U já é aí, né, notoriamente um dos maiores escritórios de assessoria migratória do mercado. Processamos aí dezenas e dezenas de green cards todos os meses, então a D4U já é conhecida em trazer essas famílias para cá, para os Estados Unidos. Mas e aí? Chegando nos Estados Unidos, essas famílias precisam comprar um imóvel, essas famílias precisam alugar um imóvel. E nos últimos anos, a D4U vinha indicando esses nossos clientes que chegavam nos Estados Unidos para comprar ou alugar imóveis aí com imobiliárias, como nós chamamos no Brasil, parceiras. A questão é, por mais que eram apenas indicações, tá? Se tratava de uma prestação de serviço de outras companhias, vira e mexe as coisas não saíam no padrão de D4U, né, digamos assim, e alguns clientes acabavam voltando para nós falando, poxa, aconteceu isso, houve um atraso ali, houve uma falta de atenção acolá, enfim. Isso nos deixava sempre um pouco com aquele sentimento de responsabilidade, sabe? Porque por mais que, sinceramente, era apenas uma indicação, tá, para uma empresa parceira, fica um pouco desse senso de responsabilidade. E aí, passado esses anos, com essas experiências não tão positivas assim, quem acompanha mais de perto o meu trabalho sabe que além da D4U, eu tenho outros negócios aqui nos Estados Unidos e veio a ideia, por que não realmente montar uma empresa de real estate, né? Aqui é chamada de Real Estate Company, a famosa imobiliária no Brasil, por que não montar uma empresa com conceito diferente para de fato oferecer uma prestação de serviço que vocês que já nos acompanham conhecem o padrão de D4U, né? Então por que não criar uma empresa com esse padrão de atendimento, com essa proximidade que nós temos com o cliente para atuar na área de real estate. Então foi aí que nasceu, tá? Na verdade, a Ookla Realty nasceu desse desejo interno, dessa demanda represada, reprimida dos próprios clientes da D4U. Agora que já explicamos um pouco, né, de como nasceu a Ookla Realty, eu acho que vale a pena explanar para vocês a diferença do mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos para o Brasil. Vou citar um exemplo assim gritante, tá? Uma diferença gritante. No Brasil, você tem ali a imobiliária A, a imobiliária B, a imobiliária C. Cada uma com seu cardápio, digamos assim, né? Com seu leque, com seu catálogo de imóveis. E é muito comum no Brasil que a gente procure várias imobiliárias e vários corretores para ir acessando esses cardápios, né? Aqui nos Estados Unidos é totalmente diferente. O banco de imóveis, o banco de dados de imóveis, ele é totalmente unificado. E todas as imobiliárias, né, todas as real estate companies têm acesso ao mesmo banco de dados, ou seja, o mesmo corretor ele pode acessar qualquer imóvel naquele estado que esteja à venda. Existe esse sistema unificado que aqui é chamado de MLS, e dentro desse MLS estão todos os imóveis. Então você não vai, de repente, contratar aquela imobiliária que tem um atendimento péssimo, e, enfim, que você eventualmente nem gosta ou que é mais cara, apenas porque aquele imóvel que você quer comprar está dentro daquela imobiliária. Não. Aqui nos Estados Unidos você fica realmente atrelado à prestação de serviço, a quem te atender melhor, porque o imóvel em questão está no mercado, nesse banco unificado, como eu disse, à disposição de qualquer corretor, à disposição de qualquer imobiliária. Então isso que é legal, não há necessidade aqui nos Estados Unidos de você ficar rodando de imobiliária para imobiliária ou de corretor para corretor, tá? Isso é muito bacana. Outra coisa que vale muito a pena mencionar é a questão do financiamento imobiliário aqui nos Estados Unidos. Eu não falo só para o americano ou para quem é o estrangeiro residente permanente, eu falo no geral. Hoje existem aí, inclusive, excelentes opções de financiamento para estrangeiros. Aliás, vou trazer o Júlio da Cross Country, nos próximos dias
para fazer um vídeo conosco, ele vai poder explanar tudo com quase 20 anos de experiência na área. Mas fazendo um apanhado geral, o Júlio já nos garantiu que, para o estrangeiro, burocraticamente falando, é muito mais fácil financiar um imóvel do que para o americano. Tá? O americano ele tem que comprovar muitas outras coisas que o estrangeiro não. O estrangeiro normalmente, com passaporte, extrato bancário, se tiver a declaração do contador ou do imposto, isso ajuda, mas se não tiver, se a renda ali do extrato bancário for muito divergente, digamos assim, do imposto de renda, há a possibilidade de financiamento também, claro, muda-se um pouco a taxa de juros, mas o ponto é, estrangeiro hoje, nesse momento atual, tem uma facilidade muito grande de financiamento. E quando a gente fala em taxa de juros um pouco mais elevada, para o padrão americano, obviamente. Então aqui no padrão americano, uma taxa de juros razoável é na casa de 3% ao ano, atualmente. Tá? Você pegar uma taxa de juros relativamente alta, é 4, 5% ao ano. Então, é isso muitas vezes que um estrangeiro pega. Então, você que não tem um Social Security Number, você que não é um residente permanente, você que não está nem em solo americano, você está no Brasil ou qualquer outro país, burocraticamente falando, é muito mais fácil financiar um imóvel. A lista de documentos que os bancos pedem é muito menor, tá? Burocraticamente falando, mais fácil, porém, os bancos exigem uma entrada maior. Então, enquanto um residente permanente, aqui nos Estados Unidos, ou um americano compra um imóvel com 5% de entrada, o estrangeiro, que não tem essa residência aqui, ele vai precisar dar uma entrada aí na casa de 30% para poder ser aprovado, mas você consegue. Basicamente, parece mentira, mas com o teu passaporte, um extrato bancário, e essa entrada de 30%, você consegue financiar, sim, um imóvel aqui nos Estados Unidos, com juros que, comparado ao Brasil, por exemplo, é um juros muito baixo. A gente está falando aí um juros alto para estrangeiro, a gente está falando na casa de 5%, 6%. Comparado aos juros aí no Brasil, é muito baixo. Então você que não quer viver no primeiro momento, mas quer investir no imóvel aqui, saiba que com 30% de entrada você consegue facilmente financiar esse imóvel. Então é isso, pessoal. A Ookla Realty veio aí com esse DNA, digamos assim, do grupo de FOIU, essa proximidade, essa pessoalidade. Quem é cliente de FOIU sabe, essa pessoalidade que o nosso grupo tem com os nossos clientes. Na Ookla, a gente está transmitindo o mesmo conceito, o mesmo DNA. Tá? Dentre as queixas, digamos assim, que a gente recebia com muita frequência nessa época, onde indicávamos os clientes da FOIU para comprar imóveis com outras real estate companies, uma das principais queixas era quando o cliente falava que eu estou pretendendo comprar, mas vai ser daqui 6 meses, vai ser daqui 1 ano, eu ainda estou no Brasil. O pessoal deixava de responder, não dava a mesma atenção. Muitas das vezes, quando era mencionado de que eu não quero comprar um imóvel de 350 mil dólares, eu quero comprar um imóvel de 150 mil dólares, um apartamento pequeno. Havia também ali já uma diferenciação, esse potencial cliente era deixado de lado. Então isso é totalmente contrário ao conceito da Ookla Realty. Aliás, ao conceito da FOIU, você que nos acompanha sabe, enquanto muitos escritórios concorrentes só soltam informações mediante ao pagamento de consulta, a realização de uma consulta, aqui na FOIU todo mundo, cliente não cliente, que procura, sei lá, uma mensagem por direct do Instagram, uma mensagem no nosso WhatsApp da companhia, um simples e-mail. Não importa o teu questionamento, você terá a sua resposta de forma gratuita. Nós temos aqui na FOIU, para quem é cliente, para quem não é, inclusive um relato de algumas semanas atrás, não foi o primeiro, uma pessoa que é cliente de um outro escritório, concorrente nosso, processo em andamento ali, pagou tudo certinho, buscando informações, tentando ali arduamente esclarecer algumas dúvidas e simplesmente não conseguia contato. E aí entrou em contato com a FOIU e, enfim, teve ali em 24 horas todas as dúvidas sanadas. Essa pessoa nos virou e falou o seguinte: olha, qualquer dificuldade que eu tiver lá com uma RFE, com qualquer coisa, eu vou transferir o caso para vocês, porque é impressionante. Lá onde o meu processo está, eu não tenho as respostas. E aqui com vocês, nem cliente de vocês eu sou, e eu tenho todas essas respostas. Então é esse conceito, essa pessoalidade que fez, inclusive, a FOIU crescer tanto, que a gente está transmitindo para a Ookla Realty. Então você quer comprar ou alugar um imóvel, seja para moradia própria, seja para investimento, entre em contato com a Ookla Realty. Tá? Apesar de ser uma empresa nova, já nasce com um conceito muito forte e, principalmente, nós temos profissionais aí extremamente experientes. A Tatiane Caiu, por exemplo, a minha sócia, tem quase uma década de experiência na área de real estate.
aqui na Flórida, tá? Ela faz o papel técnico ali, ela faz o papel burocrático dessas aquisições e eu estou cuidando, sendo bem franco, da parte de investimento, da parte de marketing, da parte conceitual da empresa. Então vejo aí um casamento de muito sucesso, já conheço a Tati há muitos anos e não faria uma parceria dessa magnitude se não fosse realmente uma pessoa de extrema confiança. Então, mais uma vez frisando, apesar de ser uma empresa jovem que acaba de nascer, já nasce com um conceito muito sólido, numa estrutura muito robusta, tá? E com profissionais de muita experiência.